Olá, jovens da meia idade, muito bem-vindos ao De Boa Nuzenta. Hoje eu estou aqui com uma presença muito especial. A partir de agora, a Natália Martins está aqui com a gente no canal. Ela é nutricionista e coach de saúde e emagrecimento. Obrigada, Nath, pela essa parceria aqui, porque vai ensinar a gente muita coisa boa e principalmente a gente a se alimentar melhor. Né? Porque aqui na meia idade, Jesus, o metabolismo fica uma coisa horrorosa. Mas Nath, explica pra gente, assim, pra gente entender melhor e começar nesse bate-papo no tema de hoje, que a gente vai falar sobre a relação afetiva na hora da gente se alimentar, né? Qual é a diferença de ser uma nutricionista e ser uma coaching em saúde e em emagrecimento? A nutrição, na verdade, né, a parte da consulta nutricional, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar o paciente, histórico alimentar, a parte física, a gente avalia o paciente na balança, peso, altura, todas as aferições, né, que a gente faz, circunferências e tal, exame laboratorial, enfim, né, e a gente vai montar um plano alimentar, né, de acordo com toda essa parte que o paciente falar para mim, que eu aferi aqui no consultório, a gente monta em si um cardápio, um plano alimentar para o paciente que ele vai seguir naquele mês, enfim, 2 meses, até ao retorno da próxima consulta. Já o coaching nutricional, né, o coaching emagrecimento e saúde, que a gente hoje em dia tem ajudado bastante a vários nutricionistas, né, que já estão atuando com esse segmento, justamente aonde? Naquele abismo que existe entre o paciente sabe o que ele deve comer, ele recebe aquele plano alimentar maravilhoso, né, que a gente perde horas calculando, tudo bonitinho, ajustando, né, e ele vai para casa e fala, e agora? O que eu faço, né? Como seguir isso no meu dia a dia? Ainda mais hoje em dia, né, que a gente, essa parte de todo mundo ligado no 220, a gente não tem tempo para nada, são aquelas desculpinhas que a gente fala, né, na hora de realmente se alimentar melhor. E aí o coaching vem agregar isso na nossa consulta, e principalmente porque a gente consegue dar ao paciente ferramentas para ele ter mais foco, ajudar no planejamento, ele entender o porquê que ele precisa comer daquele jeito, certos alimentos ou não, né? Porque assim, eu acho que hoje as pessoas estão muito assim, na parte da estética e esquecem um pouco da saúde, né, em si. E quando a gente tem, por exemplo, algumas ferramentas que vão mexer com seus valores, com seus princípios, eles começam a perceber a partir daquela ferramenta que, caramba, realmente eu tenho um valor, por exemplo, de saúde, mas eu não estou valorizando esse meu, ele não está sendo regendo, vamos dizer assim, né, o meu dia a dia. E aí a gente consegue mostrar, ele consegue assim, na verdade, ter uma clareza do que ele precisa realmente fazer. Ele fala, caramba, realmente, eu só preciso fazer isso, né? Não precisava, de repente, um plano alimentar totalmente elaborado. De repente você até mexe numa mudança de hábito de vida da pessoa, né? Não é só a questão da nutrição em si, de passar uma dieta mais bem elaborada, né? E a gente vê muito assim, o paciente tá com a gente, né? 2, 3 meses, 4 meses, ok. E aí ele emagreceu, aconteceu tudo bem, e aí o que acontece? Ele volta a engordar tudo de novo, ou às vezes até mais um pouco do que ele estava, por exemplo, na nossa primeira consulta, o que trouxe ele, na verdade, né, no consultório e atender realmente essa demanda que ele precisava emagrecer. Entendi. Então, o coaching, ele trabalha então uma maior conscientização, é isso? Exatamente, uma conscientização, mas ele foca principalmente na clareza e no autoconhecimento do paciente. E aí, é claro, agregando, né, para o meu valor, que eu trabalho com emagrecimento em mulheres, nessa área, assim, nessa idade, né, dos ENTA, vamos dizer, né, a gente tem muito essa demanda desse efeito sanfona, de ai meu Deus, eu já fiz milhões de dietas, já fui a muitas nutricionistas, já fui a médico, já procurei aquela dieta do Instagram, e emagreço, mas volto tudo ao normal. É porque justamente, volta tudo ao normal, né? Volta a ter o peso, né, que eu tinha antes. Porque justamente ela focou ali naquele momento, se privou um determinado período, né, alimentos que de repente ela gosta muito, que ela estava acostumada, e aí quando sai assim da cabeça, assim, agora não estou mais de dieta,
ela vai lá e volta a comer tudo de novo, né? E mete o pé na jaca, né? Mete o pé na jaca. E aí o coaching traz isso, esse autoconhecimento, ele se alimentar com aquele alimento e ele vê como ele funciona no organismo. Eu tenho algumas pacientes que estão comigo há mais de um ano e uma das coisas que elas falam hoje pra mim é justamente assim, cara, hoje eu conheço o meu corpo, eu sei que se, por exemplo, eu me alimentar, vamos dizer, eu vou dar um exemplo bem assim, bem ruim, tá? Na verdade, se eu beber um refrigerante, né, no final de semana, eu sei o que eu preciso fazer para conseguir tomar esse refrigerante, não ser antissocial. Você não precisa se privar totalmente de beber aquele refrigerante. Você vai tomar o refrigerante e você vai saber como o seu organismo funciona, o que aquele refrigerante faz, né, de mal, né, em tudo que você, a partir do momento que você bebe. E aí você saber, assim, porque as pessoas bebem refrigerante, mas aí esquecem de beber água, esquecem de comer o legume, a fruta, a verdura, não sei o que, blá blá blá. E aí esse refrigerante, ele talvez não seria tão prejudicial se tivesse uma alimentação por trás, né? Entendi. Então ele vai mostrar justamente esse autoconhecimento e você saber, comi uma pizza? Putz, comi uma pizza, então essa semana eu vou fazer isso, isso e isso, porque eu sei que não é compensar, não é muito essa parte de compensar, né? Mas sim ter esse conhecimento de você saber se meu corpo funciona assim, se eu comer um pedaço de pizza, eu sei que vai aparecer de repente aquela celulite aqui, aí eu já não quero mais que apareça isso, então você tem aquelas ferramentas que você fala assim, não, então eu não quero, então eu não como, então é todo esse processo que o coaching vai envolver, assim, e principalmente a parte do pensar, de você saber exatamente o que você deve ou não comer e você saber como aquilo ali vai influenciar na sua saúde futuramente. Nossa, acho que então faz toda a diferença você ser tratada por uma coaching nutricional, né? Porque eu acho que tem esse diferencial da conscientização, da gente entender de repente, por que não se alimentar com aquilo naquele determinado momento, porque você está fragilizada, aquilo vai agir de uma certa forma no nosso corpo, né? Tem toda uma questão. Aí a comida, né? Eu quando comecei a parte, né, do coaching nutricional, eu fiz uma formação específica em coaching nutricional, eu ainda vi uma demanda que, assim, com as ferramentas ainda precisava de um algo a mais, né? Porque a ferramenta do coaching nutricional, ela vai te dar, né, o dia a dia, foco, planejamento, organização e tal. Você vai identificar suas crenças ali na hora da alimentação, mas eu via, por exemplo, uma demanda de, vamos dizer assim, o que atrapalhava a pessoa, de repente, na comer aquele determinado alimento era uma demanda mais emocional, uma demanda mais, às vezes, assim, tipo, brigou com o marido, brigou com os filhos, e aí desconta na comida. Então eu vi que todos os pilares, né, que envolvem o ser humano, eles regem também a saúde, né? E se você não está alinhado com todos esses pilares, você acaba prejudicando algum pilar, e normalmente é o da saúde, porque a gente acaba sempre deixando a nossa saúde de lado e, né, mais tarde a gente vê isso, né, e aí a gente vê hoje, né, 20, 30, 40 anos e a gente, pessoas, né, elas falam assim, lutando contra a balança. E na verdade a gente quer promover, na verdade, uma qualidade de vida, né? Que a pessoa consiga equilibrar tanto o social, o seu conjugal, os seus parentes, a sua vida como um todo e a alimentação. E dá para ter uma alimentação saudável sem afetar nada. Nath, hoje aqui a gente vai conversar, né, nesse primeiro conteúdo sobre um tema muito interessante, que é a questão da fome física e da fome emocional. Né? Porque acho que todo ser humano passa por essa questão da fome emocional. E eu não sei se realmente tem a ver com os pilares da vida, né, que regem a gente. Como é que é essa relação, assim? A fome física, o que que é? É a fome que você chega na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, a sua barriga começa o quê? A roncar. Algumas pessoas apresentam dor de cabeça, algumas pessoas apresentam fraqueza muscular, né? Você começa a ver que você tá meio, sabe, aquela lentidão, né? Você começa logo a falar assim, gente, vambora, minha barriga tá roncando, tá na hora, tá na hora. Você fica até improdutivo, né? Fica muito improdutivo, né? Você trabalha fora, você tá lá, de repente começa a bater aquela fome e você nem se concentra mais, aquela fome, né? Que às vezes você tá assim, de madrugada, você às vezes não jantou, né? Você acorda de madrugada, meu Deus, tô morrendo de fome, né? Aquela barriga roncando, estômago doendo.
né? Essa é a fome física. E a fome emocional é aquela fome, vou dar um exemplo assim, né? Você está passando assim por uma lanchonete bem bonita, assim, aquelas que tem aqueles doces bem maravilhosos, né? E você olha assim, estou com vontade de comer isso. Isso é uma fome emocional, porque na verdade você não está com fome, né? Você está com vontade de comer alguma coisa. Então uma das coisas que, por exemplo, o coaching a gente tenta trabalhar, né, nas ferramentas é justamente isso, você começar a identificar se quando você vai comer aquele brigadeiro, você está com fome ou você está querendo comer algo, né? Estou com fome de alguma coisa. Não, você não está então com fome, porque quando você está com fome, eu acho que até tijolo a gente come, né? Verdade, né? Então, assim, a gente vai mostrar como identificar essa fome. Então, a fome física são toda a parte fisiológica, os sinais que o nosso corpo dá que a gente está com fome, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita dor de cabeça se eu fico com fome. A minha dor não é nem no estômago. Eu começo a perceber assim, cara, eu acho que eu tô com fome porque começa a cabeça a dar sinais, assim, né? Que eu tô com fome. Algumas pessoas é aquela dor no estômago, gente. Às vezes, né, a gente come 6 horas da manhã, vamos dar meio-dia, 1 hora. Caraca, fome no estômago, aquela borboletas no estômago, né? Que tem aquela expressão. E tem a fome emocional, que a gente quando pensa assim, putz, estou com vontade de comer aquele brigadeiro. Ninguém tem fome de brigadeiro, né? É porque é comum hoje em dia. Ninguém tem fome de um McDonald's, né? Ninguém tem fome de uma pizza. A gente tem fome de comida. E essa comida pode ser saudável. E aí, quando você está com fome, você come o que está no seu prato, né? Entendi. Não precisa descontar em alguma coisa assim mais, né? Uma alimentação besteira, né? não é uma besteira, alguma coisa assim. Né? E aí, o que eu tenho visto, né, nessa minha prática clínica e no atendimento nos processos de coaching? Que a fome emocional, ela está justamente ligada aos nossos pilares da vida. Nós dividimos, né, de acordo com a parte desse coaching que eu me especializei, em 11 pilares, né? Então, por exemplo, nós temos o pilar espiritual, o pilar saúde, o pilar filhos, conjugal, parentes, financeiro, profissional, servir, eu acho que eu não falei, o emocional. Nós somos 11. Então, por exemplo, uma pessoa que... Deixa eu tentar lembrar aqui uma demanda do isenta, né? São várias. São várias, né? Então, uma paciente X, né? Uma coach, né? Paciente não. Paciente é consultório e coach é o processo de coach, né? Então, uma coach X minha, ela veio com uma demanda que ela descontava, por exemplo, toda a parte que ela brigava com a mãe na infância na comida. Então, por exemplo, a mãe falava pra ela, né, mães, tem esse costume, você tá ficando gorda, você tá isso, você tá muito magra, você tá aquilo outro, né, aquelas mães que ficam, né, falando no ouvido. E aí ela, a infância inteira, isso, ela ouvindo essas coisas, né, isso gerou uma crença nela. E aí hoje ela não consegue, por exemplo, emagrecer ou focar numa dieta ou ir para uma academia, porque todas as vezes que ela fala, não, agora eu vou para academia, vai lá o quê? A mãe falar que ela, você sempre fala isso e não faz. Caramba, né? Então assim, né? o saber que ela, né, o que ela pode ou não comer, ela sabe. Mas na hora de pôr em prática, né, tudo isso, vem toda aquela lembrança da infância que até hoje a mãe, por exemplo, fica lá em cima que ela não emagrece porque ela não tem foco, porque ela é indisciplinada, porque aí ela a pessoa vai e se sabota. Ela acaba se sabotando, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu sou ansiosa, né? Eu acho que toda característica, vamos dizer assim, né, que a gente tem, eu sou desorganizada, eu sou ansiosa, eu sou isso na verdade você não é. Deus não simplesmente fez você nascer, né, e você nasceu ansiosa. Não, essa aqui vai ser ansiosa, essa aqui vai ser desorganizada, essa aqui. Isso aí é como se fosse uma habilidade que a gente vai treinando ao longo do tempo. Então, se alguma vez na sua vida, né, você, por exemplo, foi desorganizada e você começa a levar isso para o seu dia a dia, você se auto-intitula, né, vamos dizer assim, de desorganizado. E aí você não é desorganizado, você está passando por um momento desorganizado da sua vida. E aí como você quebra isso? Simplesmente você começando a organizar
toda a sua parte. Começa que seja da sua bolsa, né? A nossa bolsa desorganizada diz, até a sua alimentação. Então eu sempre pergunto para as pessoas assim, né? Ah, mas eu não consigo me organizar. Eu sempre pergunto, como é que é a sua bolsa? E aí começa dali, tá vendo, meninas? A sua bolsa diz muito sobre você. A sua bolsa, a sua carteira, tudo diz muito sobre você, né? E aí o seu armário. Então você consegue ver que assim, tudo são habilidades que a gente fala assim, ah, mas eu sou desorganizada com a minha roupa. Não, se a gente parar e prestar atenção em toda parte, você vai ver que a sua desorganização que você está vivendo naquele momento afeta também as outras áreas. Você carrega para diversas outras áreas. É isso. Nath, e essa questão realmente da fome emocional aqui na nossa faixa etária, acima dos 40 anos, eu acredito que está muito hoje relacionada também à autoestima, né? Porque a gente passa aqui pelas questões do climatério, da menopausa, o nosso metabolismo fica menos acelerado e a gente realmente começa a vivenciar um novo corpo. Eu acho que não só existe um desequilíbrio físico, mas emocional também, porque a relação com a comida começa a ter um outro viés, porque a gente não pode mais comer tudo que a gente comia quando a gente tinha 20 anos, quando a gente tinha lá 30 anos, que a gente comia de qualquer jeito, não de qualquer jeito, mas a gente comia sem dor na consciência, porque agora nessa faixa etária eu sinto e eu percebo aqui através do canal, né, muitas seguidoras me comentam isso, que elas hoje se sentem fora de um eixo, elas não se encontram mais naquela mulher que ela era outrora, que ela tinha aquele corpo de uma forma, e hoje em dia elas se olham e falam, gente, eu tô com a minha autoestima baixa porque não tô me achando mais bonita, tô me achando gorda, tô me achando estranha, eu faço dieta, eu faço regime, e assim, tô achando tudo ruim. O que você tem, como é que você encara isso aqui no consultório, quando você está atendendo realmente, não só mulheres, mas homens também, né, que passam pela andropausa, como é que você vê essa dor emocional muito intrínseca com a forma da gente se alimentar, com essa relação afetiva que a gente transporta para essa alimentação? Como é que tem sido isso? O que eu vejo muito assim, Gabi, aqui é o seguinte, quando a gente chega, né, à idade dos 40, 50 anos, a gente está muito preocupado e tentando resgatar aquele corpo que a gente tinha nos 20, né? E aí a primeira coisa que eu tento passar para vocês, né, quando vem aqui no consultório, é que assim, cada fase da vida, o nosso organismo demandava alguma coisa. Vamos dizer assim, né? Então quando a gente é criança, a gente demanda toda aquela fase do nosso crescimento até a gente ficar adulto, né? E quando a gente está adulto, a gente vai começando a demandar tudo, porque a gente, né, nasce, cresce e a gente chega a virar uma estrelinha, né? Então, encarar o envelhecimento, né, eu não posso nem falar assim, porque é um tabu ainda, né, essa parte do envelhecer, mas na verdade todos nós vamos envelhecer, né? E aí a primeira coisa que eu tento resgatar ali naquela mulher, quando ela chega pra mim, eu acabo atendendo mais mulheres, mas os homens também têm uma demanda sim de uma baixa autoestima, principalmente resgatar a saúde, né? Assim, mostrar pra ela que cada corpo é um, e a gente, de acordo com essa demanda agora do climatério e da menopausa, como adequar a alimentação à rotina dela, ao corpo que agora está começando a se apresentar de uma forma diferente, né? Principalmente as mulheres, por exemplo, que passaram por gestações, né? Que o corpo não volta a ser o que era antes, né? Porque a gente teve uma criança ali dentro, então a gente adaptar a rotina, a alimentação a essa nova demanda, né? Então, principalmente primeiro a saúde. Então, o que é a saúde? A gente saber que nutrientes vão ser necessários naquela fase, né? Então, o que eu vejo muito, assim, pessoas que tiveram uma alimentação um pouco mais desregrada, né, desde a infância, que é claro, nos 20, 30, até os 30 anos, a gente não percebe muito, né, o quanto isso influencia, a não ser que realmente seja uma coisa muito descontrolada, né, existem hoje crianças obesas e tal, assim, mas a gente não percebe tanto no corpo, né,
essa demanda de a gente comer, né, muitas besteiras, muitas coisas a gente não percebe. A partir dos 40, o nosso metabolismo começa a ficar mais lento e a gente tem uma nova demanda. E aí a nutrição, a alimentação vai influenciar nessa parte. Depois que vem a questão da saúde, que eu vejo muito nessa fase da vida, é que existe uma fome emocional, né? E ela afeta diretamente na autoestima, ou alta ou baixa dessa mulher que chegou pra mim. E aí como que eu vejo isso? Eu tento passar para as pessoas, né, o que assim, quando você estava lá criança, você era doida para chegar nos 20 porque você queria ter aquele corpo maravilhoso, não sei o que, blá blá blá, e abafar por aí, né? E quando você está nos 40, a gente quer voltar para os 20 porque a gente quer ter aquele corpo. Então o que eu tento passar nessa parte mais, tentando puxar, resgatar essa fome aí emocional, que a gente tenta resgatar muito dessa fome, é justamente a pessoa aprender a se amar naquela fase. Né? Eu acho que cada fase é uma e você tem que se amar e se respeitar em cada fase. Eu tenho uma pergunta aqui na minha anamnese, né? Que eu sempre falo assim, como você gostaria, quanto você gostaria de estar pesando? E aí a pessoa às vezes fala um peso que ela tinha com 20 anos de idade, né? E aí eu falo, e aí aquele momento ali eu pergunto assim, o que você acha quando a gente começar a trabalhar algumas metas, né? Então às vezes a pessoa chega com uma demanda de querer emagrecer 20 quilos, né? E às vezes os 20 quilos para ela vai ser o peso, por exemplo, que ela está agora com 80, quer emagrecer para os 60, mas às vezes os 60 quilos ela não vai estar nos 40 bem, entendeu? Então a gente vai traçando tipo submetas até ela ver que quando de repente ela chegar nos 70, caramba, eu tô me sentindo maravilhosa, né? Sim, e aí ela não precisa ter aquele resgate de alguma coisa no passado, mas sim se encontrar nesse presente, né? Exatamente, Nath? viver justamente o presente e se amar. Então assim, eu tento juntar a parte da saúde, né? Então mostrando que de repente eliminar, né, na verdade, 20 quilos não vai ser tão saudável para ela ali naquele momento e ao mesmo tempo que eu vou trabalhando o emagrecimento, eu vou resgatando essa autoestima, assim, como? Ensinando ela a se amar mais, né? Vestir de repente uma roupa, não, vou vestir preto porque emagrece. Não, por que não vestir uma roupa colorida, com decote, né? E você, mas eu tô... Não, você é aquele corpo. Enquanto você não começa a se amar, cuidar de dentro para fora, você realmente acaba... o exterior acaba transparecendo, né, essa falta de cuidado, né? Mas o que a gente às vezes queria que fosse uma coisa e como não é aquilo, a gente acaba deixando de lado. Então a saúde, então eu vou ver toda a parte da alimentação, as demandas, deficiências nutricionais que a gente tem por uma alimentação que veio ao longo da vida ruim, com, por exemplo, fast foods, besteiras, balas, açúcar em grande quantidade. A gente vai ajustar toda essa parte da alimentação, mas principalmente resgatar essa autoestima. Como? Eu às vezes falo para o paciente se olhar todos os dias. Tem gente que não se olha no espelho, né? Eu tive uma paciente nessa fase, se eu não me engano, ela estava com 45 anos, uma paciente Y, 45 anos, e ela falou pra mim que ela não se enxergava do jeito que ela estava, porque ela não conseguia mais se olhar no espelho. E aí, uma das coisas que eu falei pra ela foi o seguinte, então, se você não consegue se olhar no espelho, você consegue entender que você não consegue enxergar como você está o seu estado atual hoje? Ela, sim, enxergo, mas eu tenho medo de olhar o meu estado atual. Eu falei, então, se você não encarar esse medo de hoje olhar no espelho e ver esse estado atual, como que você vai ter artifícios para você corrigir, mudar, né? E fala assim, putz, realmente preciso. Falei assim, você nem precisou se olhar no espelho, mas você sabia que você precisava de ajuda e procurou um nutricionista, né? Então agora o que você precisa mais pra gente se enxergar? Ela, então eu não quero me olhar no espelho, então eu quero, por exemplo, aquela foto que a gente tira, ela falou até assim, aquela foto que a gente tira com o braço aqui, eu não gosto de ver o meu braço, então eu sempre corto das fotos. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então até você conseguir se olhar no espelho do jeito que você quer, vamos então começar ela revelou as fotos. Ela revelou as fotos e deixava lá no armário dela. Então ela sabia que ela não queria mais ter aquele braço. E aí o que ela podia fazer para não ter mais aquele braço?
cara, esse braço aqui tem a cerveja que eu bebo demais no final de semana, o brigadeiro que eu como todos os dias, eu não planejava minha alimentação e praticamente todos os dias ela comia no McDonald's, então todos os dias que ela, por exemplo, entrava no drive-thru do McDonald's, ela lembrava da foto do braço que ela não queria mais estar ali, e ela passava direto e ia procurar um lugar para ela se alimentar melhor, de nutrientes que fossem favorecer justamente ela não ter mais aquele braço. Então o que eu tento trazer é mostrar a saúde, e aí mostrar como ela pode resgatar essa autoestima. E primeiro realmente é essa aceitação que você mostra pra gente, né, Nath? É a aceitação. É a gente realmente entender, não, a gente tá nessa fase da vida, nessa faixa etária, me aceito dessa forma, mas eu quero melhorar. Então aí que entra como melhorar, o seu né? trabalho de Exatamente. coach, o seu trabalho de acompanhamento, né? E mostrar, explicar, porque assim, a gente realmente não entende, né? Eu tava falando pra Gabi dos bastidores, né? A bioquímica, ela é muito extensa, é um assunto muito amplo, né? E aí toda a nossa bioquímica depende da nossa alimentação, depende do nosso DNA, depende da nossa genética, né? E a gente pode fazer milhões de coisas só com o fato de se alimentar. Por exemplo, quando o nosso DNA, você pode expressar ou silenciar algum gene. Então, por exemplo, se você tem uma família, né, vamos dizer que tenha uma obesidade, e você vai, de repente, ter esse gene da obesidade no seu DNA, o que você pode fazer? Você pode expressar ou silenciar. Para você expressar esse gene, com certeza vai ser como? Se alimentando da forma que provavelmente a sua família se alimentava, né? E você vai acabar expressando esse gene. Como é que você pode silenciar? Dando nutrientes, alimentação saudável, que de repente você vai silenciar esse gene. Você não, mesmo a sua genética, você fala assim, minha genética é de obesidade. Pô, mas eu como direitinho, então não vou expressar essa genética em mim. E Nath, dentro dessa questão da fome emocional, quais são os casos que você mais atende, ou quais são os mais comuns? Assim, o que eu mais vejo aqui é brigas, assim, não é brigas conjugais só, tá? É briga assim, pai, mãe, você vê os seus pais brigarem, briga assim que você vê dentro de casa, né, seus pais, de repente familiares, mas principalmente assim, eu vejo muito assim, mães que o tempo inteiro falavam assim, você é burra, você é feia, você tá gorda, você tá magra. Então isso afeta muito na fome emocional. Então seriam os relacionamentos, né, como um todo, conjugal e pai, mãe, enfim, filho. Desemprego, eu vejo assim muito, né, a gente tá passando por essa crise aí e eu tenho atendido muito uma demanda assim de tanto desemprego quanto insatisfação no trabalho. Então a pessoa acaba saindo assim do trabalho, se está trabalhando, né? Eu mereço hoje comer um brigadeiro, né? Ou então a pessoa está desempregada, então ela está, né, naquele processo, vamos dizer, infeliz, né? Não se sentindo bem, não se sentindo capaz, e aí ela acaba descontando na comida, né? Para tentar ter aquele momento de prazer. Né, ela acaba descontando na comida. Então, você já pegou também algum caso assim onde a pessoa não é nem querendo ter um momento de prazer e ligar o botão, deixa pra lá, não tô ligando pra nada, mas aquela pessoa assim que se autopunir através da alimentação, tipo assim, não, eu me sinto mal, eu sou feia, sou isso, sou aquilo, sou tudo de ruim, então eu vou me alimentar mesmo de qualquer jeito. Você já pegou um caso assim extremo? É demais, assim, como eu já tô assim, então tá bom, então bota um pi aí na edição do vídeo, né? Mas assim, é justamente isso, a pessoa ela se alimenta porque ela fala, já tô assim mesmo, então tá bom. Então eu vou aceitar e não se tá mais se cuida. gostando E aí mais, a gente vê, e aí a gente acaba vendo os casos de grandes obesos, né? Porque a pessoa vai indo nesse ritmo e aí quando ela vê, ela já tá naquele peso assim, às vezes 50, 60 quilos a mais do que ela realmente deveria estar. O que a gente vê assim, por exemplo, nesses programas, né, que tem assim lá fora, esses grandes obesos, o quanto eles descontaram ali na comida, né? Eu vejo muita expressão assim, só se vive uma vez só. Pra que eu vou me privar de comer o que eu gosto, né? Se vai, enfim, daqui a pouco eu vou morrer, enfim, né? Vou ficar velho mesmo, então só se vive uma vez só, deixa a vida me levar, o que eu quiser eu vou comer, não tô nem aí. Vai se entregando, e aí ela vai se entregando cada vez mais, né? Porque acaba se tornando um ciclo vicioso, enfim.
Não, pois existem esses casos extremos também, mas assim, eu vejo até por mim, porque assim, a relação que a gente tem, muitos de nós, com a comida, é uma relação muito afetiva, né? Assim, um dos meus programas prediletos é sair pra comer fora, né? Sentar num bom restaurante, comer uma comida não tão saudável assim, mas eu entendo que tem pessoas que por se sentirem assim, não tão satisfeito consigo, né? Com essa, de repente, essa autoestima aí de qualquer jeito, né, baixa. Então eu vejo pessoas que não é nem essa questão de ter esse prazer afetivo só, mas é questão de largar de mão, né, a saúde. Já tô gordo, já tô assim, já tô feia, pra que eu vou me privar desse prazer momentâneo, né? Então acho que tem muito isso, a comida traz muito esse prazer afetivo, né, Nath? Traz um prazer muito, né, assim, afetivo, e o nosso social, assim, nós somos uma sociedade que tudo tudo acaba em pizza, né? Aquela coisa, tem aquela expressão, né? Tudo acaba em pizza, né? Quando a gente vai se reunir, sempre tem que comer, sempre tem que ter muita coisa, né? Aquelas comidas muito, né, pizza, cachorro quente, bolos e doces, né, festa de criança tem que ter todos aqueles docinhos, né? Então acho que isso é muito da sociedade, como impõe isso, né, pra gente, e o quanto essa globalização, essa coisa rápida, né, esse crescente de fast food acabou entrando, né, na nossa vida. Então a gente acaba associando ao encontrar um amigo a sempre tá ali no momento de prazer, de comida, não sei o que e tal. E aí uma das coisas que eu passo muito no consultório você pode ir num restaurante, comer, tá lá com seus amigos, né? E não, mesmo assim não deixar de ser saudável, porque, né, o que importa é você estar ali na presença dos seus amigos. Se você vai escolher, de repente, a salada do restaurante, o seu amigo vai escolher a batata frita com bacon e cheddar, né? Não vai influenciar realmente no propósito daquele encontro, naquele que é você estar ali, né, junto com o seu amigo. Mas essa pergunta, justamente, que você falou assim, essa parte afetiva, eu posso dar até um exemplo meu, assim. Eu fui criada, por exemplo, pela minha avó, pela minha tia, e eu tenho aquela coisa assim, um carinho enorme pelo café com leite, né? Aquele momento de tomar o meu café com leite de manhã me remete àquele aconchego que eu tinha quando morava ainda, né, com a minha tia, quando ainda morava com a minha avó. Então, assim, hoje eu sei o quanto, por exemplo, a lactose, ela é um produto alergênico, né, que isso está muito na mídia, e ela influencia, por exemplo, diretamente na minha glândula da tireoide. Então eu sei que eu preciso, no momento, excluir a lactose da minha vida para melhorar a minha glândula da tireoide, né? Eu não vir a ter uma inflamação, por exemplo, uma tireoide de Hashimoto, né? Uma doença autoimune, mas só de pensar que eu vou tirar aquele meu aconchego do café com leite, né? Aí eu brinco, né? A gente precisa de uma nutricionista, eu vou lá falar com ela e falar assim, olha, só não me tira o café com leite, né? Então, assim, eu tô hoje arrumando meios, né, de eu substituir esse meu café com leite para eu não perder essa minha memória afetiva, ou então de repente só tomar alguns dias, não tomar, porque assim, eu tomo todos os dias e é uma das coisas, né, que eu não consigo tirar do meu dia a dia é o café com leite. Pois porque ele remete a esse aconchego, é como se parece que, gente, eu me sinto abraçada pelo café com leite, né? Gente, Nutri também sofre com essas coisas, tá? Essa fome emocional, ela também afeta todo mundo, né? Não é só a fase dos 40, não é só a pessoa que é leiga, né? Nós também, nutricionistas, temos nossas... não vou falar nossas falhas, né? Mas nós temos também esse momento, né, de estar com as pessoas, de ir para um encontro, né? Nós às vezes somos muito não descriminalizadas, né? Mas às vezes, nutricionista não vai comer isso. Ou então fala assim, você está comendo isso? Né? Mas eu estou ali no momento que eu estou socializando, eu estou com as pessoas, e o que vai influenciar, na verdade, não é só aquele momento, e sim o meu dia a dia, o todo, né? A minha semana, o meu mês, como eu me alimentei a vida inteira. Mas a fome emocional é impressionante. Ela justamente pega ali no nosso calinho, né? E a gente acaba descontando muito na comida. E é aí que o coaching vai entrar. Porque ele vai justamente mostrar para a pessoa, para ela se autoconhecer e saber que momentos, de repente, ela pode tomar aquele café com leite, ou por que ela está tomando aquele café com leite. Será que, por exemplo, esse café com leite está sendo reflexo, de repente, de uma ansiedade, de repente, de uma palestra que você vai ter que apresentar, e, enfim, são várias coisas que a gente vai analisando
né, para saber o porquê que está descontando justamente ali naquela comida. Ah, super bacana esse assunto, né? Então, ó, você aí do outro lado, procura na sua cidade uma boa nutricionista para te orientar nessa fome emocional que a gente sente aqui, principalmente aqui depois dos 40 anos, que isso é muito sério. Né? Às vezes a gente quer realmente se resgatar ou se perceber numa melhor forma física, mas emocional também. Então a comida tem muito disso, tá realmente muito unida a toda essa parte emotiva, né? Então busque aí uma pessoa, um bom profissional para te guiar nesse momento, que é muito importante. Saúde, gente, tem que estar em primeiro lugar, né? E a autoestima tem que estar bacana para você realmente se amar e ajudar a buscar realmente maior qualidade de vida para você. Nath, muito obrigada por estar aqui. A Nath agora vai estar aqui nessa parceria com a gente no canal, nos orientando melhor sobre várias questões, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que a gente também vai falar sobre alimentos que minimizam os efeitos, né, da menopausa, do climatério, para a gente saber aí equilibrar melhor, né? Todo esse desequilíbrio emocional que a gente vive aqui. Nath, super obrigada pela sua presença. Obrigada a você, estarei aqui sempre disponível. Vamos dar dicas mais práticas. Esse assunto, né, que a gente começou a falar. Foi um bate-papo, né? E aí agora a gente vai começar com as dicas mais práticas, saber o que cada, de repente, alimento influencia nessa fase da vida. Quais são os alimentos melhores para você se alimentar, o que você deve ou não comer, enfim. Vamos estar aqui, a gente vai gravar muitos mais vídeos com várias dicas. Enfim, eu ia falar, mande seu recado. Isso eu falo agora. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal de Bonusenta. E ó, deixa realmente seu comentário aqui pra gente. Deixa algum tema que você queira saber, exatamente. Qual a sua principal dúvida, qual a sua principal dor. Que a gente, a partir disso, vai começar a falar exatamente para o que você quer. Exatamente, a gente está aqui para montar bons conteúdos para todas nós aqui que vivemos no Zenta, né? Depois dos 40 anos. Então, ó, deixa aqui o seu comentário e compartilha também esse vídeo com todas as suas conhecidas e continue aqui. Se você ainda não está inscrita, se inscreva no canal, hein? Tô te esperando. Então a gente se encontra nos próximos vídeos com a Natália Martins, sempre aqui com a gente. Beijo grande pra você. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, é aqui que fica mais ou menos a câmera, tá? Você sabe se sabe... Vai. Não, peraí. Exame... É difícil, né? Você sabe se... Ih, caraca. Tudo bem, eu vou editar. De acordo com... Quando chegamos nos 40, né? Quando chegamos na autoestima, né? Influenciando muito